Olá, estamos voltando com o segundo episódio da série É Tempo de Florescer e eu vou continuar contando o meu testemunho. Então, seguimos, né, do último vídeo, onde eu falei que a gente saiu, né, da igreja que nós estávamos frequentando, começamos a congregar numa outra e ali começou a faculdade de Deus, né? Eu digo que o processo na nossa vida é a faculdade de Deus. A gente começa com algumas matérias. E a primeira matéria que Deus começou a trabalhar nesse processo foi perdão. E eu sempre, né, trabalhei nessa igreja, eu sempre fui, estou arrumando a câmera, eu sempre fui muito envolvida, né? Então eu trabalhei como obreira, eu subia monte, eu jejuava, eu orava, então eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo. E quando eu saí desse lugar, o Senhor falou assim, ó, a primeira pessoa que você vai pedir perdão é o teu marido, porque ele é mais crente do que você. E aquilo foi muito profundo para mim, porque eu não enxergava o meu marido com os mesmos olhos que Jesus enxergava. Para mim, o meu marido, ele por não orar, não jejuar, eu não ver ele lendo uma Bíblia, ele não ser obreiro, eu achava que a maioria dos nossos problemas acontecia por culpa dele. Eu realmente culpava ele por todos os problemas da nossa família, principalmente os problemas ligados ao financeiro. Porque eu dizia, você não é dizimista, porque você não faz, enfim. E a gente, quando Deus me deu essa direção, essa orientação de que eu precisava começar pedindo perdão para o Jean, eu fiz isso. E o Senhor falou: eu não olho como você olha, eu olho o coração. E por fora eu parecia a crente, né? A mulher de Deus, a espiritual. Mas por dentro meu coração estava como Jesus usou, né, com os fariseus. Chamou eles de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E essa era a minha realidade. Eu achava que o meu sucesso dentro da igreja me fazia ser a melhor pessoa do mundo. E a gente, infelizmente, se coloca nesse lugar. E ali começou a quebradeira. Eu lembro que Jesus falou para mim assim, filha, eu não vou poder te desconstruir, eu vou precisar te implodir. Eu acho que eu falei isso no outro vídeo e eu vi como um prédio caindo e muita fumaça e o Senhor falou para mim, porque toda a tua estrutura está comprometida, porque o teu alicerce, você foi construída sobre um alicerce que não sou eu. Então, tudo que eu tinha aprendido, né, dentro de uma religião. Eu aprendi corretamente, eu fui obediente em como me tornar uma religiosa e não uma filha de Deus. Tanto é que quando eu escutei a primeira vez que somos filhos, falei, o que é isso? Que loucura é essa? Que filho? A gente é servo, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que botar a mão no arado. Ai de quem largar o arado. E aí, ali começou. E se você não está comprometida com o processo, não faça essa oração que eu vou te falar agora, porque eu fiz uma oração ousada. E essa oração, Deus ele responde. E a oração era: Pai, traga a luz para tudo aquilo que eu preciso resolver na minha vida. Para todas as pessoas que eu preciso perdoar, aquelas que eu preciso pedir perdão. E Deus foi lá e foi categórico na minha oração. E todos os dias, gente, era todo dia. Eu acordava de manhã e o Senhor trazia a lembrança de alguém. E quando ele trazia a lembrança dessa pessoa, o que que acontecia? Ele me constrangia, porque ele não só trazia a lembrança da pessoa. Por exemplo, ele trouxe a lembrança da minha ex-sogra, né? Depois, no decorrer dos outros vídeos, eu vou, né, contando, né, com mais detalhes a minha história, mas eu estou numa segunda aliança, né, já há 20 anos, e essa pessoa que Deus me lembrou nesse processo, né, de perdão, foi a minha ex-sogra. Então, nesse período já praticamente eu já estava
quando Deus começou esse processo, né? Eu já estava divorciada há pelo menos 18, 20 anos. 20 anos de casado eu tô hoje, né? Então na época eu não tava. Então é mais ou menos isso. E eu falei assim, mas eu falo com ela, porque a gente pensa que a gente só tem problema com alguém que a gente não fala, né? E eu falei assim, mas eu falo com ela, a gente não tem problema. Por que que eu teria que pedir perdão, né? E Deus falou assim, filha, não é por hoje, é pelo passado. Porque você, por ser muito imatura, eu tinha apenas 18 anos, por você ser muito imatura, todas as vezes que ela quis te ajudar, que ela quis cuidar, ajudar você a cuidar do teu filho, você achava que ela estava se metendo no teu casamento, que ela estava sendo intrometida e você foi muitas vezes grosseira com ela. Ai, gente, aquilo doía no meu coração porque o Senhor traz consciência. Ele traz, eu falo que o amor de Deus, ele nos constrange até na correção, ele parte em amor, né? Ele corrige com amor, esse é o bom pai. E ele estava corrigindo a filha que ele amava e que ele não queria perder. E aí eu lembro que naquela vez foi a primeira vez que eu não tinha contato físico com ela, né? E eu falei assim, mas senhor, eu posso mandar um WhatsApp? Que eu achava que isso tinha que ser tudo olho no olho, pessoalmente, né? E ele falou assim, sim, filha, porque eu olho a intenção do teu coração. Coloque a sinceridade do teu coração nessa mensagem. E palavras, elas têm poder, né? E o que adianta muitas vezes a gente querer fazer algo olhando no olho da pessoa, mas não ser sincero, não ser verdadeiro? E aí eu coloquei, sabe, na hora que eu comecei a escrever aquilo, eu coloquei todo o meu coração ali, tudo aquilo que Deus tinha trago consciência e entendimento para mim. E eu pedi perdão para ela exatamente como Deus tinha me mostrado, pela imaturidade. E ela falou: Nossa, Sinara, imagina, tá tudo bem, mas que lindo, né, você reconhecer isso. E foi muito profundo isso, sabe? Muito profundo mesmo. E ali começou, né? Aí no outro dia, aí foi lembrando até que chegou a raiz de tudo. Porque Deus vai levar a gente nas raízes. E as raízes são onde tudo começou. Nosso pai, nossa mãe. E às vezes a gente quer dar sequência na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, cumprindo princípios, mas a gente tem o principal de todos quebrado, né? O do perdão, o de honrar pai e mãe. E isso para mim foi muito profundo. Quando Deus me mostrou, meu pai não morava aqui, né? Hoje eu estou em Joinville. Hoje meu pai mora aqui, mas na época ele morava em Balneário Camboriú, a pouquinho, 100 quilômetros de Joinville. E o Senhor falou assim, filha, você precisa ir até a casa do teu pai e pedir perdão por um momento específico. E aqui eu vou abrir um parênteses e te dizer que só vai dar certo todo o teu processo com Deus se você for obediente. Porque eu quero te dizer uma coisa, e preste bastante atenção nisso. Nem tudo você vai entender para se mover. Vai ter coisas que você vai entender só na frente. Só que a partir do momento que você está, né, conectada com Deus e disposta a colocar a tua casa em ordem, você sabe que ele é um bom pai e que não tem nada que ele não vá te pedir que não seja necessário, você vai obedecer, mesmo sem entender. Tem coisas que ele me pediu que para mim não fazia sentido. Mas assim, não faz sentido porque eu não tenho o entendimento necessário para aquele momento. Mas eu decidi obedecer. E o Senhor falou para mim assim, filha, eu quero que você vá na casa do teu pai e peça perdão por ele por um momento específico. E assim, eu e meu pai, a gente já teve muitos momentos eh, ruins, né? Lá no passado. De ele me xingar, eu xingar ele, falar palavras ruins para mim, eu para ele. E eu pensei assim, por que que esse momento não teve briga? O momento que ele queria que eu fosse lá pedir perdão para o meu pai, não teve briga, não teve problema. Eu falei, mas não faz sentido. Mas mesmo assim ele falou, né? Ele continuou, filha, vá, porque eu quero liberar muitas coisas espirituais sobre a tua vida, mas você precisa ir lá e resolver isso com o teu pai. E o teu pai precisa orar por ti. E o meu pai não era cristão,
A minha família não vem de um berço cristão. Lá ninguém nunca orou por ninguém. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Deixa eu só arrumar. Como é que eu vou fazer isso? E eu falei, Jesus, como que vai ser? E o Senhor falou assim: se teu pai não souber orar, peça para ele declarar palavras de bênção sobre você. Olha, olha, olha Deus como ele é estratégico, né? E eu falei, ok. E eu fui, meu esposo me levou e eu falei assim, amor, esse momento é meu e dele, deixa eu ir. E eu cheguei lá e fui pedir perdão por esse momento e eu vou te contar agora o que que foi. E eu sei, tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo nesse vídeo, tenho certeza. Eu acho que foi em 2008, eu casei com meu marido em 2008, 2007, exatamente, 2007. Em 2007 eu estava morando com os meus pais, porque quando eu me divorciei, eu fui embora para lá para trabalhar e morei um tempo na casa dos meus pais. Naquela época, a minha mãe saiu de casa, porque os meus pais eram assim, brigavam, se separavam, e a minha mãe ia embora, depois ela voltava, e nessa época ela estava em Joinville. E ela estava em Joinville, e eu falei assim, eu tinha tido uma discussão com meu pai, e a gente era do mesmo gênio, teimoso, orgulhoso, a gente era igualzinho. E eu não estava tendo mais paz de estar lá. Eu achava também, né, eu tô aqui incomodando com 2 filhos, né, enfim. E eu falei, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E só que eu não quis dizer para ele que eu ia embora. Então o que que eu fiz? Eu fiz tudo nas escondidas, nas escuras. Ele trabalhava o dia todo e aquele dia ele saiu cedinho para trabalhar, às 6 horas da manhã. Eu marquei, já tinha marcado um caminhão de mudança, combinado com a minha irmã mais velha, ela me ajudar nesse momento. E eu ia botar nessa época eu estava brigada com meu pai, a gente tinha tido uma discussão e estava alguns dias sem se falar. E eu peguei toda a mudança do quarto, era só o quarto. Cama, berço, guarda-roupa, TV, minhas coisas, enfiei dentro daquele caminhão da mudança e vim embora para Joinville. A minha mãe já sabia de tudo e eu vim morar com ela. Só que eu não avisei meu pai. E o meu pai, quando chegou em casa, ele se deparou com um quarto vazio. E uma ingratidão, um silêncio. E eu achei que ele ia gostar disso. Porque eu achava que a gente brigava porque eu estava lá incomodando ele. E aí, quando Deus. E eu vim embora e a vida seguiu. Aí foi onde conheci meu marido, né? Que nós já estamos juntos há 20 anos, casados, vamos fazer 18 anos. E vida seguiu. Mas tudo aquilo que a gente não resolve volta a acontecer, porque a gente precisa encerrar ciclos. E aí eu voltei, né, nesse momento do perdão e o Senhor falou, Sinara, você precisa voltar lá e pedir perdão especificamente pelo dia que você saiu da casa do teu pai. Então foi aí que eu achei estranho, porque eu falei, meu Deus, mas não teve briga, eu saí, a gente, e depois a gente voltou a se falar, tudo bem, tudo certo. E o Senhor falou para mim assim, só obedeça. E eu fui. Eu cheguei lá e eu falei, pai, eu queria, né, eu tô vivendo esse tempo com Deus, tenho aprendido muitas coisas do que é certo, do que eu fiz de errado, as coisas que eu preciso voltar atrás, voltar ao caminho, né? E ele falou, não, filha, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu falei, não, pai, só me escuta, porque o perdão sempre é sobre nós. E eu falei, só deixa eu falar. Eu falei assim, Deus me mostrou que no dia que eu saí aqui da casa do pai, né, eu desonrei o pai. Olha Deus fazendo eu restaurar, consertar um princípio quebrado. Tem uma frase que diz que todo princípio quebrado me quebra. E não adianta. Independente se o teu pai foi um bom pai, ou talvez não foi o pai que você merecia, mas ele é teu pai e ela é tua mãe. Então, isso é princípio. Quando a palavra diz honrar pai e mãe, para que os teus dias acrescentem dias na tua vida nessa terra, ele não está falando do pai que foi bom ou do pai que não se ausentou. Ele está falando honrar teu pai e tua mãe. E eu cheguei lá e eu falei tudo isso para ele. Eu falei, pai, Deus me explicou assim, assim. Aí quando eu toquei naquele dia, ele começou a chorar.
Porque Jesus, ele é cirúrgico, ele sabe exatamente onde tem que ser tocado. E aí, aí eu comecei a falar com ele, já comecei a chorar, e ele começou a chorar, e eu falei, pai, eu quero te pedir perdão, porque o Senhor me mostrou que o pai ficou muito sentido, que eu arranquei da tua convivência os teus netos, que você se sentiu traído, abandonado, né, como uma filha ingrata. Eu fui uma filha ingrata, porque nem para te agradecer pelo tempo que o Senhor me cuidou aqui. Era como se ele não prestasse para nada. Esse foi o meu comportamento. De dizer para ele assim, ó, tu não vale nada, tu não presta nada, que tu não precisa, que tu não merece nem o meu tchau. E o Senhor, ele é muito cirúrgico. E aí ele começou a chorar e eu falei assim, pai, e eu preciso pedir que o pai ore por mim. Ele, mas filha, o pai nem sabe fazer isso. Eu disse assim, pai, mas deseje palavras de bênção para mim, para minha família. E ele começou, a gente abraçado como nunca nos abraçamos antes. Agora me diz o que que Deus não pode curar, o que que Deus não pode restaurar. Eu já tinha meus 41 anos e ele me abraçou e começou a liberar palavras que lá atrás eram tantas palavras de maldição, era tanta coisa ruim. De repente ouvi o teu pai dizer tantas coisas, tantas palavras de bênção, aquilo foi cura para o meu coração e para o dele. E aí, eu, quando ele acabou de falar todas essas palavras, eu abracei ele e eu comecei a dizer para ele o quanto eu amava ele e eu orei por ele também. E foi muito choro, muito choro. E ali a gente, eu sei que ele começou algo muito lindo na minha vida, a partir de um princípio restaurado, né, consertado. E eu nem imaginava tantas coisas que poderiam vir depois. Aí eu voltei para casa ainda sem entender por que que tinha que ser, mas ok, eu obedeci, é isso e acabou, né? Tá tudo bem, foi tão lindo, tão maravilhoso. Se era esse, eu não entendi, mas valeu a pena. E aí o que que eu fiz? Voltei aqui para Joinville e um dia eu gosto muito de limpar a casa escutando pregação. E eu estava escutando a pregação de uma de uma pastora também do Mevan, Roseli Bambinetti, ela do Mevan Blumenau, e ela estava assim, olhando no YouTube, ali puxei uma ministração dela falando sobre desonra aos pais. E eu falei, nossa, deixa eu entender mais esse assunto, né? E aí, tô eu limpando a casa, escutando, de repente, vocês não vão acreditar. Ela falou assim, ó, como é que você encerrou a aliança quando você saiu da casa dos teus pais para começar uma nova aliança com teu marido? Porque aquilo que você vai viver, o que vai determinar o que você vai viver na tua aliança do casamento é como você encerrou o ciclo, a aliança na casa dos teus pais. Naquela hora, tudo, o Senhor trouxe a revelação. O que o Senhor trouxe para mim? Naquele momento era, Sinara, você voltou lá para encerrar a aliança na casa do teu pai, que você saiu daquele jeito, sendo uma filha ingrata, desonrando o teu pai, e agora você estava restaurando um princípio para a tua aliança. Gente, aquilo foi tão sensacional. Aquilo foi tão maravilhoso que vocês assim não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então, o que eu posso te dizer com tudo isso é que faça, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido, faça, porque Deus é especialista em resolver tudo aquilo que está quebrado na tua vida. E coisas que você não sabe, ele vai ter que te revelar, é ele que vai ter que te revelar. Não tem o que fazer. Faça, só obedeça, porque você pode não entender, mas lá na frente vai fazer todo sentido e você vai entender. E aí a vida continuou. E ali naquele momento foi muito poderoso para mim. E tem um outro pastor lá do Mevan também que fala de perdão, pastor Emerson. Ele falou assim, ó, que perdão, ele quando eu perdoo, é como se eu estivesse dizendo para outra pessoa: você está autorizada a errar comigo novamente.
Porque a gente precisa, de verdade, entender que quando a gente decide perdoar, a gente não pode sair mais desse lugar. E a nossa decisão de perdão não pode estar vinculada ao que a pessoa faz ou deixa de fazer. Se ela continuar errando, amém, ok, blinda teu coração, mas não sai dessa posição que você decidiu estar. E então hoje eu queria deixar essa reflexão para ti. Eu queria deixar esse testemunho de, de perdão, de cura, de restauração. E eu queria que você olhasse para a tua vida, fizesse essa reflexão. Será que como eu encerrei a aliança quando eu saí da casa dos meus pais? Como que foi que a gente encerrou? Porque talvez aquilo que você está buscando, talvez uma vida inteira, respostas e não tem, é um princípio que está quebrado e que você precisa ir lá restaurar e continuar sendo protegida por um princípio. Porque quando nós cumprimos princípios, obedecemos princípios de Deus, isso nos protege e é por isso que Deus criou princípios, para que a gente se mantenha protegida. Então eu quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa com essa palavra, com esse testemunho. Continuo aqui dizendo, repetindo, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E toda vez que eu testemunho sobre algo que Jesus fez na minha vida, eu estou declarando, faz na vida dele, na vida dela também. Então eu declaro que o Senhor está fazendo algo novo na tua vida e que se tem algo que precisa ser consertado, o Senhor vai trazer a luz para ti. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e a gente se vê no próximo episódio.